Dessa peça que os jovens trouxeram aqui, e justamente falando sobre esse retorno daquele filho amado que Jesus quer fazer de noiva. E disse, versículo 11: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao encontro e o beijou. E disse-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e umas sandálias nos teus pés. E o texto vai dizer que ele vai oferecer um banquete, uma festa. Amém? Vamos ler até aqui. Essa palavra retrata sobre a experiência, porque lá na frente ele vai contar que o filho que permaneceu com o pai, ele sentiu ciúmes quando esse filho pródigo retorna, sujo, fedendo, sem roupas novas, né, uma condição física totalmente, né, deplorável. E o seu irmão, ele diz assim: Poxa, pai, tanto tempo eu estou aqui contigo e o senhor nunca me ofereceu uma festa. Meu irmão, que agiu de forma errada, com ingratidão, que saiu da tua casa, pediu a herança num tempo que não era para pedir, porque herança é quando os pais, né, é depois do falecimento dos pais, aquilo que tem direito de herdar. Ele antecipa a sua herança e vai embora com uma atitude de ingratidão. Praticamente ele estava querendo dizer isso a seu pai: eu estou aqui há tanto tempo contigo, o Senhor nunca me ofereceu uma festa. Mas o Senhor me compartilhou acerca de 2 comportamentos de filhos. Aqueles que estão ali, servem, são bons administradores, são fiéis, mas não desfrutam das bênçãos da herança. Era o que esse filho não entendia. Ele possuía tudo, mas ele se enciumou de seu irmão, sem perceber os privilégios que ele já percebia de estar ali. Ele não precisava de uma festa, porque ele tinha muito mais do que uma festa. Ele tinha a presença do seu pai todos os dias. E o seu irmão, o que saiu, foi um outro tipo de filho. É aquele filho que estava apenas com o coração na herança. Estava com o coração naquilo que o seu pai podia lhe dar. Ele tinha um coração interesseiro. E quando ele se despede e pede a sua herança, ele vai ali com o coração voltado para aquilo que ele poderia desfrutar de bens materiais. E muitas vezes nós somos filhos dessa forma. Nós estamos servindo ao Senhor por interesse, mas não queremos ter intimidade com Ele. Nós apenas queremos o que as suas mãos podem nos oferecer. Só que quando esse filho, ele apanha lá fora, e ele perde tudo, e ele percebe que não adianta ter riqueza, não adianta ter bens materiais, não adianta conquistar o nível mais alcançado de glória, ou de finanças, ou de riqueza, seja o que for, que às vezes a gente tem a tendência de buscar somente o secular e priorizar o secular, a faculdade, o carro, né? E aí ele vê que quando ele perde tudo, ele pensa: pois de nada disso me adiantou. Porque se eu não tenho o meu pai comigo, que trata até mesmo os seus servos
com dignidade. De que me adianta a vida? Então, quando ele retorna para a casa de seu pai, ele já vem com uma outra condição. Ele diz: eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Faz-me ao menos como um dos teus empregados. Só que o Senhor falou para mim assim: ó filha, ele voltou. Ele entendeu que riqueza não é tudo, que é mais precioso estar junto com o pai, ainda que seja servindo. Mas ainda não é essa a mentalidade correta que eu quero que a minha igreja tenha. Porque lá em João 15 diz que o Senhor nos chamou não como servos, mas como amigos. Vamos ler? João 15 e 16. Já vos não chamarei servos, Jesus falando com os discípulos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de, repita, amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O Senhor não nos chamou para servir, o Senhor nos chamou para servir, mas com intimidade. A intimidade de um amigo. Muitas vezes nós servimos, estamos na casa do Pai, fazendo tudo para o Pai, em nome do Pai, mas o nosso coração não tem a intimidade de amigo com o Pai. Porque quando a gente tem intimidade de amigo, ainda que por um pouquinho de tempo ele diga assim como Marta e Maria: fica aqui um pouquinho na minha presença, não precisa fazer nada. Você não vai se sentir acusado por não estar fazendo nada, como Marta se sentiu. Marta se sentiu incomodada porque ela tinha que estar fazendo alguma coisa para o mestre e não estava desfrutando da presença do mestre. Vai ter momentos que Jesus vai dizer para mim e para você: olha filha, eu não quero que você faça nada, eu não quero que você vá agora, eu quero que você fique comigo na minha presença. A gente se aflige muito em ter que fazer, em prestar contas, em ter que mostrar, em ter que sempre estar na atividade. E muitas vezes nós estamos fazendo para Deus, sem Deus. Glória. Quem não pode cantar, por favor, esse louvor? Oh, Rei Kamanagasu. Não estava programado, não, irmãos. É o Espírito Santo que está me direcionando. Eu pedi que ele tomasse a direção, que ele fizesse como ele quisesse. Eu disse: Senhor, eu estou aqui para te servir, mas eu quero ser tua amiga, eu não quero estar lá na frente falando o que eu quero ouvir o teu Espírito e falar direcionada pelo teu Espírito. Porque de nada adianta nós estarmos aqui e ganharmos o mundo todo se a gente perder a nossa alma. Às vezes, trabalhar com missões, eu amo missões, sou apaixonada por missões, fui chamada para fazer missões, mas o Pai me fez entender: não adianta missões sem Ele, sem ouvir o direcionamento dEle e sem ter a compaixão que Ele tem pelos perdidos. Quando nós somos amigos de Deus, nós conhecemos a Deus, mas Ele nos conheceu primeiro. Mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, eu não, a tua fumaça, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver.
apenas servindo, sendo administrador das coisas dele, não sendo amigo dele, é que ele não sabe lidar com seus próprios pecados, ele passa a ter dificuldade com isso. Como assim? Vai viver pecando? Não. Mas quando pecar, ele vai entender. Se você for amigo de Deus, você vai entender que o Senhor está sempre de braços abertos para poder te perdoar. Está sempre te esperando de volta. O Senhor não quer que você fique por lá. Foi isso que aquele irmão do filho pródigo não entendeu. Que há mais alegria em receber quem se arrepende do que ele permaneça na mesma condição que ele estava. E isso se chama graça. Se a gente não se coloca como amigo de Deus, nós não compartilhamos dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções que ele, inclusive na hora de fazer e cumprir o nosso chamado. Porque se a gente vai às nações sem a compaixão do Pai, a gente vai com o coração cheio de julgamentos. A gente não consegue amar o perdido. Mas o Senhor, Ele quer compartilhar conosco do seu coração e dizer: eu amo os perdidos. Aleluia! Glória a Deus! Eu amo os perdidos. Eu quero que a minha igreja se compadeça dos perdidos. Glória a Deus! Aleluia! Porque o Senhor se alegra na volta daquele que se foi. E Ele quer que a gente se alegre também. Prepare uma festa, um banquete. Somos nós que temos que preparar as vestes novas e transformar vestes, transformar vidas com o nosso amor. É o nosso amor que vai transformar as nações. Sabe por quê? O maior missionário de todos os missionários, Jesus. A palavra diz que em João 3,16, Deus entregou, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe de uma coisa? Essa doação que Deus deu a Jesus, a gente pensa que foi o ministério de Jesus, se entregar. Só que em João 15 fala que os verdadeiros amigos, Ele dá a sua vida pelo seu amigo. Então nós temos que ter um amor tão grande, capaz de entregar também a nossa vida por aqueles que Jesus também os chama de amigo. Jeremias 1 fala do chamado de Jeremias, o profeta Jeremias. 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Foram 3 coisas aqui específicas que Deus falou com o profeta Jeremias, quando ele estava ali chamando Jeremias para ir às nações profetizar, para se colocar como profeta. Ah, mas eu não tenho chamado de profeta. Você não tem chamado de profeta, mas você tem chamado para anunciador de boas novas. E isso também é qualidade de profeta. Porque quem anuncia as boas novas do Evangelho está no lugar de profeta. Não separa. A partir do momento que Deus te chamou para pregar essa palavra em amor, Ele já te constituiu como profeta das nações. Ah, mas eu não tenho chamado missionário. Não. Ele disse que o ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Mateus 28. O ide é para toda a igreja. Sabe aquela noiva, eu estava me lembrando dessa passagem que eu sou apaixonada, até me emocionei. Salomão, Cantares de Salomão, fala da noiva, Sulamita. E Sulamita, ela se apaixona pelo noivo e ela vai atrás do noivo e ela fica em busca do noivo. E Sulamita representa também a igreja. E ela está ali apaixonada pelo noivo. Quando ela se depara diante do noivo e que ela está ali naquele encontro totalmente romantizada, qual é a postura de Sulamita perante aquelas mulheres de Jerusalém e aquele povo? Ela sai anunciando o amor do noivo. Então de que adianta a gente encontrar esse amor se a gente não compartilha? Nós temos que ter a mesma experiência que Sulamita teve, de quando se encontrar com o amor do seu amado, seu noivo, seu querido, o lindo e o cheiroso.
a gente possa compartilhar com a mesma graça desse amor. Para aqueles que estão fedendo, para aqueles que estão sujos, para aqueles que estão rasgados, para aqueles que estão drogados, como foi escrito aqui na peça. Esse amor ele tem que ser transferido. Nessa passagem de Jeremias, eu queria falar sobre o chamado de Jeremias e dizer que você tem esse mesmo chamado. Eu vou te dizer por quê. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre. O chamado de Jeremias veio antes. Antes dele ser alguém, antes dele nascer. Então, antes que você fosse formado, eu e você, antes que fôssemos formados no ventre, o Senhor ele já nos constituiu como o que Ele quer que nós sejamos. Então, antes que ele nos formasse no ventre, Ele nos conheceu. E a sua palavra que a gente leu em João 15 diz assim que não foram vocês quem escolheram a voz, mas eu que escolhi a voz. Às vezes a gente está aqui na casa achando que foi a gente que decidiu o dia, né? Realmente houve uma parte que a gente disse sim. Mas antes de chegarmos aqui, Ele já nos conheceu e nos convidou para este lugar. Por que a gente não pode desprezar quem está lá fora? Porque a vez dele vai chegar e você não sabe quem é. Um dia nós estávamos lá fora e o Senhor já estava contemplando ali o seu olhar sobre mim e sobre você, dizendo: filha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te chamei, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei no ventre. Jeremias, Deus está falando ali que o profeta Jeremias, no ventre da sua mãe, durante aqueles 9 meses, o Senhor santificou Jeremias. O Senhor nos preparou num tempo de maturação. Essa prova que você está passando, essa luta que você está passando, é Deus te capacitando. É Deus te separando para algo. É Deus te preparando para algo grande que Ele tem a fazer na minha e na sua vida. Não despreze o seu processo. Não despreze as suas dores. Sabe por quê? Porque as suas dores são para se identificar com a dor do outro. Como que eu vou ter compaixão por alguém se eu não sinto a dor de alguém? Se eu não sinto a dor do perdido, eu sou indiferente. E nós precisamos clamar por esse coração cheio de compaixão e sentir dor pelos perdidos, como uma mulher que sente dores de parto. Como Paulo dizia, nós precisamos sentir dores de parto pelas nações. Nós precisamos nos contorcer de dores com sentimento em unidade do Espírito. Por que a palavra diz que nós temos que ser um com Ele? Porque se Ele sente algo e a gente não sente, nós não estamos sendo um com Ele. Se o coração de Deus chora pelos perdidos e nós não choramos, nós estamos fora do centro dessa vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos que compartilhar do mesmo sentimento. Não é assim que Ele fala quando vai tomar ceia? No mesmo sentimento. A gente acha que a palavra de Deus ela é solta. Aquele versículo só serve para tomar ceia. A ceia é todo dia. Todo dia eu tenho que lembrar do sacrifício de Jesus. Todo dia eu tenho que estar em comunhão no partir do pão. Não é somente na primeira terça-feira do mês, mas todo dia no partir do pão, na comunhão, no compartilhar da unidade do Espírito, o sentimento por quem está lá fora e perece. E Ele disse mais a Jeremias: te dei por profeta. O que foi que Deus fez com Jeremias que Ele disse que fez? Te dei. Alguém lembra disso aqui? É parecido com o que mesmo? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jeremias e Jesus, o mesmo chamado? A palavra diz que Deus deu Jeremias por profeta das nações. O Senhor, depois que você nasceu, nosso nascimento diz assim: olha, eu estou te dando as nações. Eu estou te dando a este mundo para que você faça alguma coisa. Eu não estou te dando nesse mundo para você ser um ser simplesmente indiferente.
que vive a sua vida de forma egoísta, pensando somente no seu futuro, pensando somente naquilo que você vai conquistar daqui a tantos anos. Mas o Senhor nos deu como anunciador, como profeta às nações. E bem-aventurados são os pés daquele que anunciam as boas novas. Então eu queria te dizer essa noite que o Senhor, Ele te conheceu. Aí às vezes vem aquela pergunta, né? Como que Deus me conheceu antes do ventre e eu passei por tanta coisa ruim na minha vida? Eu já ouvi pessoas perguntarem: onde estava Deus naquele momento em que eu fui abusado? Aonde estava Deus naquele momento que eu fiquei órfão? Aonde estava Deus? Eu quero te dizer que Deus sempre esteve do seu lado. E Ele tem o bálsamo, e Ele tem o azeite para sarar a sua ferida. Porque a sua ferida vai servir de cura para outras feridas. A gente não entende. Às vezes a gente não entende as nossas lutas porque a gente entende muito pouco sobre compaixão, sobre identificação, sobre misericórdia, sobre graça, sobre perdão. A gente entende muito pouco. Nós como igreja precisamos entender um pouquinho mais sobre esse ministério de Cristo, sobre perdão, graça, reconciliação de nações, reconciliação de povos, reconciliação de igrejas. É igreja querendo ser maior, melhor do que outra. É profeta querendo ser mais profeta do que outro. Evangelista querendo fazer mais do que outro. Pessoas querendo mostrar mais serviço do que outro. Quando o Senhor só quer o nosso nele. Por isso que a palavra diz em João 15: permanecei no meu amor. Jesus deu esses conselhos aos discípulos e disse: portanto, permanecei no meu amor. Porque se a gente não permanecer nesse amor, a gente não vai entender nada da vontade de Deus. E a gente vai fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. E o Senhor, infelizmente, vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa hora. Ainda que seja algo para Deus, tem que ser algo que Ele peça. Tem que ser algo que Ele peça, porque senão é desobediência, é vontade própria, é vontade carnal e humana. Tem que ser algo que Deus peça, porque o maior princípio que nós podemos aprender na palavra é o princípio de obediência. É ouvir o som da sua voz e obedecer. Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos e a maldição, as maldições da obediência e da desobediência. Porque todo princípio, todo fundamento que a gente vai viver como cristão dentro da palavra de prosperidade, ela se fundamenta na obediência a Deus. Só que para obedecer a Deus, a gente primeiro tem que ouvir. E se a gente não tem intimidade, se a gente não é amigo de Deus, como que nós vamos ouvir a Deus? Uma certa feita, alguns irmãos já conhecem a minha história aqui. Recentemente Jesus me curou de um câncer, né? Tem 3 anos. Eu estava na Jocum, Jovens com uma Missão, me preparando para ir para as nações. Deus sempre falou comigo que eu tinha chamado missionário. E eu sempre tive essa paixão, continuo tendo. Só que depois que eu fui curada, eu não pude fazer a viagem prático, né? Eu fiquei 3 meses na escola e 2 meses eu tive que retornar para me tratar. E desses 2 meses foram 2 anos dessa enfermidade. E nesse tempo, eu fiquei extremamente agitada, querendo voltar. Eu disse: não, eu tenho que concluir, eu tenho que ir para as nações. Só que o Senhor disse: não. Como assim? E se eu fosse? E se eu fosse por vontade própria? O que preço talvez eu poderia pagar? Poderia ter pago?
Muita gente no campo missionário, infelizmente, tem padecido, chorado, porque estão em lugares que Deus não mandou, fazendo coisas que Deus não mandou, que Deus não pediu, que Deus não queria. E nós, como igreja, eu não sei porque que Deus está me direcionando para isso, porque eu não tinha planejado de falar nada disso. Era totalmente diferente, totalmente não um pouco. Mas existem pessoas pagando alto preço, porque está fazendo coisas para Deus, sem Deus. O Senhor nos chama para que a gente possa voltar à intimidade de filho. Porque quem é filho, ele não sai do colo de seu pai. Ele entende, ele tem amizade com Deus, ele tem comunhão com Deus, suficiente para saber a vontade de Deus para a vida dele, o direcionamento de Deus para a vida dele. Muitas pessoas poderiam dizer: você não é missionária porque você não fez um prático. E daí? Meu pai disse que não era para eu ir, que era para eu continuar cuidando da minha saúde e voltar para os meus estudos. E eu estou aqui fazendo isso. Estou servindo de outras formas, com outros direcionamentos. Eu estou sem fazer nada, eu não estou servindo, não. Que possamos voltar o nosso coração para esse Pai bondoso, misericordioso e amoroso. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu e te chamou. Jeremias todo tempo ele diz assim: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque eu não passo como criança. A gente não precisa saber falar, porque se a gente souber falar alguma coisa, aí vai para tudo errado. Na verdade, a gente tem que falar o que Deus direciona. Porque tem muita gente sabendo demais de si mesmo, né? Com conhecimento de si, né? Conhecimento teológico, que às vezes exagera, né? Extrapola. Acha que conhecer a Deus é simplesmente fazer teologia, e não é. Teologia é um caminho, é uma ciência. Mas conhecer a Deus, sabe onde é que fica? No seu quarto. Fechando a porta do teu quarto, na intimidade com Ele. Praticando ouvir a sua voz por meio da palavra. Intimidade com Deus. Para tudo, é o princípio cristão. Para qualquer obra, ouvir a voz do Pai. E se por algum momento você se perdeu disso, dessa comunhão com o seu Pai, se você tem permitido o inimigo te acusar e dizer: olha, aqui você está na lei, não tem perdão para você, você é indigno, como aquele filho falou, eu quero te dizer que isso é mentira de Satanás. Porque Deus tem graça, perdão, misericórdia. Ele tem graça, Ele tem amor transbordando para você. Não permita o inimigo te roubar desse lugar de amor, de colinho, de comunhão. Tem dias que a gente está assim, né? A gente precisa do colo do Pai. Deus fala para mim hoje que tem muita gente aqui precisando desse colo. Sim, vem. E às vezes a nossa alma precisa ouvir assim: aquietar. Ai, Deus, saber que eu sou Deus. Aquieta-te. Aquieta-te, porque no meu colo tem paz. No meu colo tem sossego, tem amor, tem compaixão, tem graça, tem misericórdia. Eu agradeço assim a minha oportunidade. Queria perguntar nessa noite: se tem alguém aqui que gostaria de ter esse reencontro, desse amor com o Pai, desse colo, dessa compaixão. Lembrando que Jesus diz assim: os seus pecados eu não me lembro mais. Porque o filho pródigo, quando ele veio retornar, ele veio cheio de explicação. Pai, eu fiz isso, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. O pai não lhe fez uma só pergunta. No texto, o pai não lhe faz uma só pergunta. Ele só diz: vem, filho, troquem as vestes dele, coloquem um anel em seu dedo, vamos fazer um banquete. É essa palavra, é essa resposta que o pai tem para você. Ele não quer a tua justificativa, ele não quer as tuas desculpas, ele não quer que você fique com medo da acusação, da culpa. Ele só tem a graça para te oferecer nessa noite.
Ele só tem o amor dele para te oferecer, o perdão. Ele tem festa, ele tem banquete. E eu queria saber se essa noite tem alguém que gostaria de tomar essa coragem, essa postura de dizer: eu quero o colo do Pai. Ainda que eu precise ser liberto, ainda que eu precise ainda ser curado, no colo do Pai você encontra cura. No colo do Pai você encontra libertação, você encontra amor. No colo do Pai tem identificação com as tuas feridas, porque a palavra de Deus diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Tem paz nesse colo. Nos braços do Pai tem colo, tem amor, tem graça. A igreja fica em espírito de oração, amém? Se você quer tomar essa atitude, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Não vou me estender muito. Queria que a igreja se colocasse de pé só para a gente fazer uma oração. Agradecer ao Senhor por essa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Alguém possa aqui acompanhar ele? Por favor. Aleluia, glorifica o Senhor. Queridos, é festa nos céus. É festa nos céus quando o pecador se arrepende. Aleluia, eu quero dizer que Jesus ama você. Que Deus tem graça sobre a sua vida. Que Deus tem perdão, tem misericórdia, tem compaixão. Ele quer mudar a sua história. Ele tem uma nova história para você. Tudo que deu errado esquece, porque a partir de hoje Ele tem uma nova história para a tua vida. A mesma coisa, querido, eu quero dizer para você, que no coração do Pai tem amor, tem graça, tem compaixão. Ele te ama, porque antes mesmo de você ser formada no ventre da sua mãe, Ele te conheceu. E Ele já determinou a sua história, como teria que ser o fim. Satanás disse como iria acontecer, mas Deus manda te dizer que o fim foi Ele quem determinou. Não vai ser como Ele quis, não vai ser como Ele ditou, porque a última palavra vem do Senhor para a tua vida. A tua libertação, não é isso? A tua libertação, não é isso que você pede? A tua libertação, o Senhor manda te dizer que Ele já te deu. A igreja permanece em espírito de oração. A tua libertação, o Senhor já determinou. Agora eu profetizo sobre a tua vida que correntes, cadeias e aguilhões sejam despedaçados. Rico, managaçui, calamanagaçui. Estenda suas mãos para cá, querido. Reixura, managaçui, managaçui. Satanás, até aqui você teve poder. Mas até aqui o Senhor diz que chega. Acabou. E eu determino agora que em nome de Jesus você bate em retirada sobre essa vida agora. Eu determino agora na autoridade do nome de Jesus o sangue do Cordeiro passando sobre essa vida agora, curando, libertando. Ai, Jesus vai rasgando esse coração. Que a tua glória venha sobre ela, Pai, trazendo e despedaçando todo jugo. Porque a tua palavra diz que a unção despedaça todo jugo. Seja quebrado todo jugo de Satanás sobre essa vida. Que ela seja agora curada e liberta da sua alma de tudo aquilo que tem te aprisionado neste dia. Deus, toma a vida desse jovem também em tuas mãos. Senhor, sobre a mente dele, eu oro entregando, Pai, profetizando a mente de Cristo. Ai, a sua mente é a mente de Cristo, viu? A sua mente, eu profetizo que é a mente de Cristo, viu? Receba cura, libertação. Ai, como Anagasui, autoridade nos céus. Ei, em nome de Jesus, eu determino o sangue do Cordeiro, Senhor, santificando, Senhor, curando, Senhor, restaurando, mudando a história, o veredito, Pai, que foi dito, Senhor. Ai, que a partir de hoje, Senhor, a partir de hoje ele veja a mudança. Em nome de Jesus.
Eu agradeço essa minha oportunidade em nome de Jesus. Só uma salva de palmas para o Senhor. Amém. A honra e a glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por tudo. Queremos agradecer.